casa dela e a gente vai fazer o quê? Trazer outros grandes eventos esportivos que foram suspensos, adiados ou cancelados por conta de problemas mundiais. E aí não necessariamente doenças ou epidemias ou pandemias, que neste caso acabou adiando a Olimpíada de 2020, que continuará sendo Tóquio 2020, só que agora em 2021. É isso aí, dessa vez o dia não vai ser um pouquinho diferente, né? O Formiga lá da casa dele, eu aqui da minha casa e vocês todos, por favor, dentro de casa também, porque o máximo de tempo que a gente fica em casa é mais tranquilo, digamos, dessa pandemia do novo coronavírus passar o mais rápido possível ou ter menos vítimas, né? Que essa é a ideia que a gente tem. A gente vai falar aqui um pouquinho no nosso programa de hoje sobre eventos esportivos que acabaram cancelados por algum problema mundial, como aconteceu, por exemplo, com a Olimpíada de Tóquio, né? Que aconteceria nesse ano e que já foi postergada para no máximo no verão do ano que vem. Então, esse é um evento esportivo que está mudando a data, mas outros eventos esportivos já deixaram de acontecer por algum problema mundial. E é isso que a gente vai tratar aqui no nosso programa de hoje. A gente começa com a Olimpíada lá em 1916, que não aconteceu. E não aconteceu por conta da Primeira Guerra Mundial. A Olimpíada de 1916 ela ia acontecer em Berlim, na Alemanha. E aí os confrontos da Primeira Guerra Mundial eles começaram a acontecer em 1914. Os Jogos Olímpicos continuaram na sua preparação, assim como aconteceu inclusive esse ano, né? Demorou um pouquinho aí para a Olimpíada mudar a sua data. Naquele momento eles continuaram, mesmo com todos os confrontos acontecendo da Primeira Guerra Mundial, porque acharam que os confrontos não iam durar tanto tempo assim. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918, ou seja, a Olimpíada precisou ser cancelada. Seguindo falando de Jogos Olímpicos, chegamos à Segunda Guerra Mundial. Chegamos às edições de 1940 e 1944. A edição de 40, que deveria acontecer em Tóquio, e a edição de 44, que deveria acontecer em Londres. Duas edições que a história não viu. E não viu por conta de guerras. Mas tem um detalhe que muita gente confunde. Uma coisa foi o motivo do não acontecimento em Tóquio em 40, a outra coisa foi o motivo do não acontecimento em 44 em Londres. Porque vamos lá, em 1937 começa um conflito entre Japão e China. O Japão queria alguns territórios que eram chineses. E aí a Segunda Guerra ainda não tinha nem começado. Este conflito já tinha feito com que o Comitê Olímpico Internacional decidisse, antes de 39, mudar a sede dos Jogos. E aí sai do Japão e vai para onde? Para a Finlândia. E aí tá tudo ok, os Jogos iam acontecer. Naquela época, assim como aconteceu agora, o Comitê Olímpico demorou a tomar uma decisão. Lembremos, a Segunda Guerra começa quando? Em 1939. Apenas em maio de 1940, já com a sede na Finlândia, o Comitê Olímpico Internacional decide cancelar os Jogos e falar, não tem condições. A decisão só vem em maio de 1940, ou seja, 9 meses depois que o conflito mundial já tinha começado. Então, recapitulando, uma coisa é a mudança do Japão. Sai do Japão primeiro por conta de um conflito entre Japão e China. E aí joga o evento para a Finlândia. E aí sim, na Finlândia, o evento acaba sendo cancelado, não foi adiado, não foi suspenso, ele foi cancelado. É um evento que nunca aconteceu, por conta, aí sim, da Segunda Guerra Mundial. Então, uma coisa é a saída do Japão, a outra coisa é o cancelamento na Finlândia. E aí, naturalmente, o conflito segue. E a Europa vai ficando em frangalhos. E onde seria a outra edição dos Jogos? Em 1944, aconteceria em Londres, na Inglaterra. Obviamente, Londres, Inglaterra e aquele miolo europeu, a gente está falando dos cenários mais devastados e mais impactados com a guerra. Obviamente, não tinha a menor condição de ter a Olimpíada em 1944. Então, até bem antes disso, não precisou chegar aos 45 do segundo tempo para o COI decidir também cancelar as Olimpíadas de 1944. E aí a gente está falando de Helsinki, na Finlândia, e Tóquio, no Japão, que só passariam a receber Jogos Olímpicos
muito tempo depois. Até receberam, mas depois. No caso de Londres, pouco tempo depois, já recebeu Jogos Olímpicos na primeira edição pós-guerra. Em 1948, temos Olimpíadas em Londres. E aí, a Inglaterra deu um jeito, né, de receber e garantiu. Falou, não, beleza, estamos em frangalhos, mas vamos fazer. E fizeram. A Segunda Guerra Mundial também fez que 2 eventos de futebol fossem cancelados. E aí, o principal evento de futebol no mundo, né? A Copa do Mundo. Acabou sendo cancelada de 1942 e a de 1946. Ainda não tinha uma sede definida, deveria acontecer na Alemanha, a de 1942. Brasil e Argentina também brigavam para ver se poderiam ser sede dessa Copa, mas no fim das contas não se decidiu sede nenhuma, porque a Copa do Mundo acabou sendo cancelada, tanto a de 42 quanto a de 46. Bem, já que estamos falando de Copa do Mundo, a Copa do Mundo Feminina de 2003, ela foi bem atingida por conta de algo semelhante ao que estamos vivendo agora, em proporções menores, porém bem impactantes. Em 2003, a Copa do Mundo Feminina seria onde? Na China. Mas em 2002 explodiu a crise da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, que por sinal é causada por um tipo de coronavírus. Então vamos lá, 2002 explode a crise na região, tendo a China como um dos focos principais. E também se demora um pouco a tomar a decisão, porque você atravessa parte de 2002, entra 2003 e somente no dia 3 de maio de 2003 é que a FIFA, depois de consultar o seu comitê médico esportivo, depois de ouvir dicas da Organização Mundial de Saúde e de ouvir infectologistas, especialistas em epidemia na Europa, a FIFA decide mudar o lugar da Copa do Mundo. Tira a Copa do Mundo da China, ainda sem anunciar onde seria. No dia 3 de maio de 2003, a FIFA decide que não vai rolar na China, mas já automaticamente garante, a China não vai receber a Copa do Mundo em 2003, mas receberá a seguinte, em 2007. E aí o que acontece? Estados Unidos e Austrália levantam o dedo e falam, opa, a gente topa pegar, já tem estrutura e tal, a gente quer. No final das contas, por uma questão de tradição, de força, também estrutural, a Copa do Mundo de 2003 cai no colo dos Estados Unidos. Lembrando, esta Copa do Mundo foi a primeira da Rainha Marta. Copa do Mundo que seria realizada entre setembro e outubro. Era assim o calendário na China e a FIFA exigiu que isto fosse respeitado no país que recebesse a Copa do Mundo. Então aquilo que a China já tinha organizado, aquele roteiro que a China já tinha mais ou menos estabelecido, ele seria apenas transferido para o país que recebesse a Copa do Mundo e acabou sendo os Estados Unidos. Já que o Furniel começou a falar aí de doenças, né, que acabaram modificando o cenário de algum evento esportivo, no caso que o Mila falou aí da Copa do Mundo Feminina de 2003, vamos voltar um pouco no tempo, e se falou muito durante essa época agora da pandemia do novo coronavírus sobre a gripe espanhola, se fazendo alguma comparação, né, com a gripe espanhola, que ela é de 1918, e essa gripe espanhola ela acabou fazendo com que o Campeonato Paulista ele desse uma paralisada. A gripe espanhola, se faz as contas que no mundo inteiro ela teria matado entre 50 e 100 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, entre 30 e 35 mil pessoas, é um número bastante alto, que naquela época fez o Campeonato Paulista aqui parar. O campeonato acabou parando em setembro, voltou em dezembro, mas aí voltou só para as equipes que ainda tinham a possibilidade de conquistar o título. Na época não tinha rebaixamento, não tinha nada disso. Então só quem ainda estava de fato brigando pelo título, quem ainda tinha, né, o que almejar naquela competição, é que acabou continuando a jogar o Campeonato Paulista, que naquela temporada foi vencido pelo Paulistano. Agora a curiosidade, o Paulistano foi campeão dessa competição, do Campeonato Paulista de 1918, jogando 15 partidas. O Corinthians foi vice-campeão desse mesmo ano, jogando 17 partidas. Então, como a gente está vendo aí, algumas alterações acabam acontecendo. Não dá para um time ser vice-campeão com 17 partidas e outro ser campeão com 15 partidas. Mas foi o jeito que encontraram naquela época de conseguir, de alguma forma, finalizar o campeonato. Já que falamos de estaduais, vamos para o Campeonato Paranaense, que já sofreu com revoluções e com epidemias. Em 1918, tivemos a pandemia da gripe espanhola, que daqui a pouco eu chego nela especificamente para falar da gripe espanhola, que é algo que talvez também você não sabia, mas a gripe espanhola não é espanhola, mas a gente chega nisso daqui a pouco. Voltando ao Campeonato Paranaense em 1918, você tem já a crise explodindo há um tempo. Chega um determinado momento que a coisa fica insustentável. E aí, em outubro de 1918, a federação decide paralisar o campeonato por tempo indeterminado. E o campeonato só volta
volta em janeiro. Então ele ficou aí 3 meses paralisado e só terminou no ano seguinte, em 1919, tendo o Britânia como campeão. Por sinal, esse campeonato foi o primeiro de uma série de 6 do Britânia, que foi ex-campeão à época. E o primeiro começou nessa confusão generalizada por conta da gripe espanhola, que aconteceu ali, era um resquício, fazia parte do que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial. E aí, obviamente, isso acabou chegando no Brasil e atingiu em cheio o Campeonato Paranaense, que voltaria anos depois também a ser paralisado, dessa vez por mais de 3 meses, quase 3 meses e meio, por conta da Revolução de 30. E o que foi a Revolução de 30? E o nome Revolução aqui, ele é bem bonzinho ao que aconteceu, que de fato foi um golpe de Estado que acabou levando o Getúlio Vargas ao poder. Você tinha um presidente eleito e um movimento com alguns estados, incluindo aí Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esse movimento acabou liderando esta mudança de poder. E aí vários ambientes políticos ficaram insustentáveis, inclusive o ambiente no estado do Paraná, e o seu estadual precisou ser paralisado também por tempo indeterminado. No final, quando retornou, eram quase 4 meses de paralisação e o Atlético foi o campeão. Lembrando o seguinte, a Revolução de 30, a crise em 30, ela durou quase que um ano inteiro e impactou muito o Campeonato Paranaense, como eu já falei aqui, vencido pelo Atlético. O campeonato, ele só foi voltar em dezembro, já no final do ano, e só terminou em janeiro. A gente falou de campeonato lá atrás que tinha começado num ano e terminado no outro. Isso aconteceu de novo em 1930, só terminando em 1931. É isso, para matar aqui a curiosidade, a gripe espanhola, não há nenhum indício de onde de fato ela tenha começado ali na Europa durante a Primeira Guerra. O mundo estava muito confuso e você tinha o quê? Vários países mergulhados no conflito, incluindo aí França, Inglaterra e outras nações europeias. A Espanha estava neutra, então ela não tinha problemas de comunicação e você não tinha o cerceamento da informação e da comunicação. Logo, quando a epidemia explodiu, vinham da Espanha as principais notícias, o que passou a sensação para muita gente de que a Espanha era o país mais impactado ou era o berço daquele novo problema. E aí a gripe que era chamada a gripe de 18 começou a ser chamada por muita gente de gripe espanhola, mas ela não começou na Espanha e não há nenhum indício assertivo de onde tenha sido o epicentro da epidemia desta gripe. Mas a gripe espanhola não é espanhola, é apenas um nome para deixar muito claro, e tem inclusive parlamentares que precisavam saber dessa informação. Então, pela atenção, obrigado. Agora eu vou falar aqui de uma competição que acabou trocando de sede algumas vezes e aí junta o problema de doença, né, no mundo ou numa cidade, num país específico, junto com um problema político. Por quê? Os Jogos Pan-Americanos de 1975 eram para acontecer em Santiago, no Chile. Só que um pouquinho antes acabou acontecendo o golpe militar do Pinochet. Então, tiraram os Jogos Pan-Americanos de lá e trouxeram para São Paulo, aqui no Brasil. O problema é que São Paulo passou por um surto de meningite muito forte, então tiraram também os Jogos Pan-Americanos de São Paulo e acabou indo para a cidade do México. Então foi aí um evento esportivo que acabou mudando de sede por vários problemas, né, que no fim acabou acontecendo em 75 lá na cidade do México. É isso, agradecendo a sua audiência e a sua paciência, reforçando para se inscrever no canal, tocar na notificação e ficar em casa o máximo possível, beleza? É nóis, tamo junto, vamos passar dessa. O Formiga lá da casa dele e eu aqui da minha casa, a gente continua junto com vocês. Todo mundo fazendo o máximo